Ok. Hoje nós vamos fazer aqui, eu trouxe um mapa mental sobre introdução à eletricidade, certo? Então, eletricidade é o principal objeto de conhecimento, aquilo que nós estudamos no terceiro ano, certo? Então vamos falar alguns pontos sobre eletricidade. Quando se fala eletricidade, é bem comum atrelarmos a ideia de equipamentos eletrônicos pelo nosso dia a dia, né? Experiências com um celular, com uma TV, um liquidificador, uma geladeira. Então todos esses equipamentos eletrônicos nos apontam a eletricidade. Mas é importante lembrar que a eletricidade ela não é uma criação humana. O homem criou sim a TV, o celular. Todos esses equipamentos são criações, são tecnologias, né? Aplicações do conhecimento humano. Verdade. Mas a eletricidade em si, ela é uma propriedade da natureza. Ela se manifesta na natureza. Por exemplo, um relâmpago, né? O raio, que nós conhecemos muito bem. Em dias de chuva é bem comum nós termos descargas elétricas no ar, que nós denominamos isso de raio. E ali se apresenta a parte luminosa, o relâmpago, e nós também escutamos a parte sonora, que é o trovão. Então o raio já aponta que a eletricidade é independente do homem, é uma propriedade da natureza, ok? Mas é importante destacar que a eletricidade, sendo sim uma propriedade da natureza, ela é estudada pelo homem. Então se denomina eletricidade um conhecimento, uma parte da física, uma área, na verdade, da física, que estuda os fenômenos relacionados com a carga elétrica. Carga elétrica é o conceito fundamental no estudo da eletricidade. Desde uma simples lâmpada, a um relâmpago, a uma TV, toda a questão de transmissão, de geração de eletricidade, tem como fundamento carga elétrica. Tá? Mas antes de falar de carga elétrica, no estudo, para o estudo da eletricidade, ela é dividida em três partes. Quais são essas três partes? Eu tenho eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Por que eu estou destacando esse início aqui, certo? Esse eletro vem da ideia de eletricidade, é lógico, mas só que o que é elétron? Na verdade, o que é um elétron? O elétron ele vem de uma origem grega da palavra amba. Amba é uma resina, na verdade a resina que sai das árvores, da vegetação. E essa resina ela endurece, vira um objeto sólido, e esse objeto, diante de um atrito, diante de contato com alguns tipos de materiais, os gregos observaram que esse material, esse âmbar, apresentava uma propriedade curiosa de atrair, de grudar outros materiais. Por exemplo, o âmbar, atritado na lã, atraía pedaços de palha, por exemplo. Então, essa característica do âmbar, que no grego vem a palavra electron, deu origem a eletricidade. Então esse elétron, que depois nós vamos conhecer que é uma partícula do átomo, vem desse objeto que no grego se chama elétron, e é o âmbar, que foi o primeiro caso em que nós temos registros da eletricidade, que foi justamente observando as propriedades desse objeto, do âmbar, conhecido como elétron. E daí eu tenho a palavra eletricidade, eletrostática, carga elétrica, são todas variações do elétron, do grego. Então, elétron, para nós, significa sempre algo associado à carga elétrica, que é, na verdade, o nosso elétron. Tá? Mas a carga elétrica, como nós vamos estudar, ela pode se apresentar como sendo positiva e negativa. Mas onde tivermos esse início de eletricidade, eletrodinâmica, eletrostática, então está associado à carga elétrica, está associado ao elétron. Pois bem, carga elétrica, estática,
Lembra, estátua está associado à ideia de repouso. Então, eletrostática, carga elétrica em repouso. Eletrodinâmica, dinâmica, dinamismo, movimento. Carga elétrica em movimento. Eletromagnetismo. Magnetismo é uma propriedade também conhecida. Nós temos como exemplo o ímã, que é vamos colocar aqui de uma maneira bem simples, uma pedra que tem a propriedade de atrair outros elementos construídos que tem na sua composição o ferro. Então, carga elétrica associada ao magnetismo. Então, eletrostática, a eletricidade que estuda a carga elétrica em repouso. Eletrodinâmica, a eletricidade que estuda a carga elétrica em movimento. E aí nós temos, por exemplo, a corrente elétrica que é tão presente na nossa vida. Ideia de movimento, movimento organizado, nós chamamos de corrente, movimento das cargas elétricas. Vamos estudar isso. Eletromagnetismo, o magnetismo que nós conhecemos no ímã, ele também está associado com a eletricidade, com a carga elétrica. Nós vamos estudar isso. Então, a eletricidade como ciência, como física, ela é dividida em 3 partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Pois bem, continuando. Então, a carga elétrica que nós já conhecemos, onde ela apareceu, na verdade? Onde é que ela aparece? Quando eu pergunto, a eletricidade está presente na natureza? É verdade, mas na verdade, mais profundo do que isso, a eletricidade está presente na constituição da matéria. Então, ela está presente em todo o universo. Toda a matéria do universo é formada por uma partícula, sempre dando uma ideia de um tijolo, né, que constrói uma parede, constrói uma casa, um prédio. Tudo no nosso universo é construído por átomos. Vamos entender assim: o átomo de hidrogênio, o átomo de carbono, o átomo de ferro. Nós conhecemos, nós estudamos na química a tabela periódica em que nós temos lá mais de 100 átomos diferentes. E tudo que nós temos de matéria conhecido no nosso universo é formado por átomos. E o átomo, por sua vez, ele é construído, para o nosso estudo atual, ele é constituído por 3 partículas menores. Quais são essas 3 partículas menores? O elétron, o próton e o nêutron. O modelo atômico que nós trabalhamos aqui para a eletricidade dá uma ideia de que o átomo ele é constituído por um centro, conhecido por núcleo, e uma área externa, tá? Uma região externa, que são órbitas, onde eu tenho ali girando em movimento os elétrons. Eu tenho um núcleo, algo bem denso, bem concentrado, onde está o próton e o nêutron unidos por uma força nuclear forte, e eu tenho aqui girando em torno, tá, desse núcleo os elétrons numa região chamada eletrosfera. Por definição, o elétron é dado como uma carga negativa e o próton como uma carga positiva. Professor, e o nêutron? O próprio nome já me diz, ele é nêutron. Ele não tem carga nem positiva nem negativa. A sua atuação, de uma maneira bem superficial, é produzindo massa e permitindo a estabilidade, a união aqui dos prótons, tá certo? Ligando próton com próton. Mas à frente vamos estudar que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu tenho 2 prótons aqui, 2 cargas positivas, por que elas não se separam? Então, existe uma força aqui associada a esse nêutron, que é a força nuclear, tá certo? Forte. Pois bem, o que nos interessa? A carga elétrica, ela aparece, ela já é estudada na estrutura da matéria, no átomo. O átomo tem uma carga elétrica negativa com o elétron e a carga elétrica positiva com o próton. Essas cargas, em questão de valor, é o mesmo valor. A carga do próton é uma carga positiva e nós chamamos de E positivo. A carga do elétron é E negativo. O que quer dizer isso? Eu tenho o mesmo valor, que é esse valor aqui, um número muito pequeno, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Coulomb
é a unidade para carga elétrica usada no SI, no nosso sistema de unidade. Então, esse C maiúsculo, cuidado, a gente conhece um C maiúsculo para a temperatura, que é o grau Celsius. Aqui na eletricidade eu tenho um C maiúsculo para coulomb. Onde eu estiver falando de carga elétrica, ela é medida em coulombs. Então, esse E, que é um valor da natureza, tá? Para não carregar essa escrita, nós definimos como um E minúsculo. Carga elementar. O que significa carga elementar? A ideia de elementar é fundamental, é o menor que temos. Então, a menor carga que existe aqui para o estudo da eletricidade é a carga do elétron, do próton, que é o valor de carga elementar, ok? Sendo para o próton positivo, para o elétron negativo, ok? Então, pessoal, essa é uma introdução no nosso estudo da eletricidade. Espero que tenham gostado. Um joinha aí do professor Marcos, pimenta e até a próxima. Valeu!